Oiê, eu sou a Ani e esse é mais um episódio do podcast. E o episódio de hoje, ele é. Eu não tenho uma palavra-chave para definir o tema de hoje, é algo que eu tava pensando no banho faz poucas horas. Então eu vou falando e depois eu vou ver qual vai ser a vibe disso aqui. Mas é uma coisa que eu penso muito sobre, mas eu nunca falo sobre com ninguém. Eu acho que é até algo meu que as pessoas não percebem, mas vez ou outra eu encontro, seja no TikTok, seja no Twitter, pessoas falando sobre isso, então eu entendo que não é só nóia minha e então eu acho legal compartilhar, né, caso alguém se identifique. Recentemente, assim, eu escuto muitas pessoas falando sobre como eu consigo ser muito, não sei botar isso em palavras, mas como eu sou muito a minha primeira opção, sabe? Eu posso fazer um episódio sobre como eu consegui isso, ou como eu cheguei nisso, ou como eu sou assim, mas muita gente fala sobre isso e pouco se fala, e eu concordo, claro, porque hoje em dia funciona dessa forma, né? Gosto muito de ficar sozinha, de fazer as coisas sozinha e de ser sozinha, mas pouco se fala sobre as inseguranças por trás disso, porque existem muitas, principalmente no quesito amizade. E é justamente sobre essas inseguranças que eu quero falar hoje. Não necessariamente elas são relacionadas a alguém específico. São só coisas que passam pela minha cabeça há muito tempo e não é culpa de ninguém, mas quando eu era bem criancinha, eu tinha uma melhor amiga, né? E eu acho que quando a gente é muito criança, as nossas melhores amizades, elas se baseiam muito em proximidades da família mesmo, porque não existia um WhatsApp da vida, então pra eu ir todo dia na casa da minha melhor amiga, os pais dela e os meus eram próximos, então é meio que fruto disso. Mas conforme eu fui crescendo, né, eu fui sendo muito comunicativa e conversando com todo mundo e fazendo muitas amizades, então eu sempre tive muitos amigos, né, e nunca tive aquele amigo ou aquela amiga. Isso, claro, fora, né, o começo da minha infância, que isso era, né, mais por aquelas questões que eu já falei. Mas conforme eu fui crescendo, né, eu não tinha mais aquele amigo ou aquela amiga específica em que ela ou ele era a minha primeira opção em tudo e eu era a primeira opção dela ou dele, né? E isso acabou gerando muitas frustrações e muitas inseguranças em mim, né? E foi me surgindo uma ideia na minha cabeça de que eu precisava ter esse alguém na minha vida, no sentido de amizade realmente, né? Que não era válido ter muitas amizades, né? Ou eu sempre fiz parte de muitos grupos, né, de amizades. E nesses grupos, né, às vezes tinha gente nesse grupo que era mais próxima entre si, né? E eu nunca fui a primeira opção de ninguém em nenhum desses grupos e ninguém nunca foi a minha, assim, né? Claro, eu tô excluindo o começo da minha infância, né? Eu já tive uma melhor amiga, ou enfim, ou um melhor amigo por alguns períodos de tempo, mas eu tô dizendo, né, ali ensino fundamental, crescendo mais, ensino médio e tudo mais. E isso é uma coisa que sempre me frustrou e me frustra até hoje, mas é algo que eu controlo muito melhor hoje em dia, justamente por eu gostar muito de ser sozinha, de ficar sozinha. Mas, querendo ou não, é uma coisa que passa pela minha cabeça e alguns pensamentos. Eu não gosto dessa palavra, mas existem alguns pensamentos muito tóxicos nesse sentido que passam pela minha cabeça em relação à amizade. E eu não falo sobre eles porque eles são péssimos, mas eu acho que é legal eu falar sobre isso nesse episódio porque alguém pode se identificar, sabe? Porque justamente esses tipos de pensamentos muito ruins a gente guarda muito pra si porque eles não são saudáveis, eles não são good vibes. Mas é legal você ver que outras pessoas também têm esse pensamento, né? Porque são coisas que a gente não tem orgulho de pensar. Mas, querendo ou não, mais gente pensa, então é legal ter essa observação. Então, como eu nunca tive, né, uma amizade em que, sei lá, ou às vezes a pessoa era a minha primeira opção em qualquer coisa, mas ela sempre tinha outra amizade que era mais importante ou que existia há mais tempo, né, do que a minha. Então eu sempre fui passando muito por isso e eu sempre lidei muito bem com isso, apesar desses pensamentos intrusivos, porque eu não sei, eu sempre fui ok com isso, apesar desses pensamentos, sabe? Mas chega alguns momentos em que você se questiona por isso, sabe? Porque eu acho que tá tão enraizado isso de que
Você não pode ter vários amigos, né? Você tem que ter uma amizade em que você conta tudo e confia pra tudo. Só que não, né? Claro, você tem tipos de amizades para áreas diferentes da sua vida, né? Eu tenho uma amiga que eu falo só sobre alguma coisa, outra amiga que eu falo só sobre aquela coisa, então é normal você ter amigos diferentes para coisas diferentes, né? Mas eu acho que culturalmente a gente cria essa necessidade de ter aquela pessoa, né? No sentido de amizade. Então, como eu nunca fui aquela pessoa de ninguém, eu sempre me coloquei para baixo nesse sentido, né? E até hoje em dia esses pensamentos me ocorrem, sabe? Ai, aquela pessoa, ela só me chamou pra sair porque alguém recusou, alguém que era mais importante. Ou, enfim, esses pensamentos passam muito pela minha cabeça até hoje. Mas como eu disse, eu controlo eles de uma forma muito melhor, sabe? Mas eu digo que não me atrapalha, nem me atrapalhava, porque o convívio continuava igual, eram só pensamentos que eu tinha, sei lá, quando eu chegava em casa e tava sozinha e eu refletia sobre, assim, nunca me atrapalhou em nenhum sentido, né? Eu continuava confiando naquelas pessoas e conversando normalmente, tudo certo, mas eu sempre me perguntei, assim, nossa, eu não tenho ninguém que, tipo, me pediria algo primeiro, ou me perguntaria algo primeiro, ou me chamaria pra sair primeiro. E então esses pensamentos que eu acho completamente egoístas e ridículos sempre passaram pela minha cabeça e hoje em dia eu controlo muito eles, porque eu acho que é muito uma Nicole criança entrando na minha mente vez ou outra e querendo tomar lugar com esses pensamentos infantis e incontroláveis até certo ponto. Mas como eu disse, hoje eu entendo que eu tenho que ser a minha própria primeira opção, né? Eu tenho que confiar em mim e acima de qualquer outra coisa e acima de qualquer outra pessoa, seja relacionamento amoroso ou em amizades. Mas, querendo ou não, eu quero passar a imagem de que eu não sou assim 100% do tempo. E apesar de eu ser assim, ou enfim, esses pensamentos egoístas passam pela minha cabeça. Então é uma forma de tranquilizar quem talvez pense isso o tempo inteiro, ou se sinta mal por sentir ou pensar esse tipo de coisa, né? Porque é uma coisa que continua existindo em mim, às vezes eu fico mal com algumas coisas, mas eu não sei, eu acho que vem muito dessa cultura de quem tem vários amigos não tem nenhum. E a gente acaba criando essa necessidade de ter aquela pessoa e ser a primeira opção daquela pessoa. E quando você passa a sua infância e adolescência enfim, inteira não tendo aquela pessoa, você se sente meio sem amigos e meio vazio por não ser a primeira opção de ninguém nunca. Mas essa não é a questão, né? Você se tem e isso basta. E é uma coisa que eu entendi já, mas de qualquer forma, o que eu quero passar é que esses pensamentos, mesmo assim, ainda passam pela minha cabeça. E que todos esses pensamentos não são um problema das outras pessoas, e sim seus, né? Não querendo pesar a vida de ninguém, só que justamente um dos motivos, na verdade, o motivo, né, principal de eu não falar sobre isso é sobre esses pensamentos que realmente às vezes eu digo infantis e eu digo egoístas, porque são pensamentos ruins que a gente tem, né? Ciúmes e pensar que nossos amigos não podem ter outros amigos. E eu sei que muita gente tem esses pensamentos e se acha muito errado. E tudo bem você pensar esse tipo de coisa, né? Acho que a questão é eu ter aprendido a não jogar isso pro outro, né? Porque é uma questão minha que surge de toda essa história que eu contei aqui, né? E que acaba refletindo nessas minhas relações. E eu não falo sobre isso com ninguém, porque não é algo pra eles resolverem, né? É uma coisa minha comigo mesma. Mas eu gostei da ideia de trazer esses pensamentos pra cá também, porque primeiro que é uma forma de desabafo
E também para tranquilizar quem talvez, né, veja pessoas assim, meu Deus, que evoluída. E não, sabe? Todo mundo tem alguns pensamentos assim. O meu é principalmente nesse sentido de amizade, sabe? Então eu trago mais nesse sentido, né? Porque às vezes algumas pessoas me falam algo, tipo, é errado eu me sentir assim? Ou é errado eu pensar assim? E não é questão de estar errado, né? É só sobre ser seu problema ou algo da pessoa mesmo. Normalmente é uma coisa nossa e não é errado você pensar esse tipo de coisa, né? É só que realmente você tem que ver o que isso tem a ver com o que aconteceu com você em algum momento da sua vida, né? O que você viveu que reflete nesse teu pensamento, né? Não é algo da pessoa, né? Não precisa virar uma discussão. Mas a gente esconde esses pensamentos porque, até inclusive por ser um problema tão nosso, né? Tão de cada um, a gente esconde muito. Então eu acho legal trazer assim pra confirmar de que esses pensamentos podem passar na cabeça de todo mundo em algum momento, né? Porque por N motivos, por N experiências de outros momentos da nossa vida. E nem todo mundo é tão evoluído assim, né? Eu acho que a questão é que você não precisa ser atrelado ou a um grupo de amigos ou a algum amigo específico. Você tem que ser a sua própria pessoa, né? Só que eu demorei muito pra entender isso. E sempre fui me questionando se algum dia eu encontraria a minha pessoa, tipo, no caso, isso em outra pessoa, né? Sendo que tá em nós mesmos. E hoje em dia isso passa menos ainda pela minha cabeça, não só por eu ter aprendido, né, que a minha primeira opção deve ser eu, mas também acho que encontrei amizades que não me fizessem questionar tanto isso, assim, sabe? Porque eu já me questiono sozinha, então eu acho que foi muito importante conhecer pessoas que tornassem essa questão um pouco mais leve, assim, né? E eu continuo fazendo muitas amizades e tendo muitas áreas diferentes de amigos. E não vejo mais isso como algo ruim, como me foi passado em algum momento. Eu acho que é muito importante, sabe? Você não precisa falar sobre tudo com uma pessoa, sabe? Enfim, caso você me entenda de alguma forma. Eu não sei se deu de entender. Eu tentei censurar muitas coisas, né? Pra, enfim, ninguém se questionar de nada. Mas são só pensamentos que acontecem, assim. Até principalmente pela minha insegurança, né? Que eu tive por muito tempo e ainda tenho. Em menos escala, mas ainda tenho, né? Eu acho que por eu ter sido muito insegura por muito tempo, isso refletia também, né, nas minhas amizades. Então, às vezes, não era questão das pessoas, mas era da minha cabeça. E então, enfim, eu acho que se você tá passando por esses questionamentos, se você é meio parecido comigo, não se sinta mal por ter, tipo, muitos amigos ou enfim, nenhum. Você não precisa ter a sua pessoa nesse sentido, né? Também não se sinta mal por, sei lá, sentir ciúmes de amizades ou ficar um pouco frustrado em algumas questões. Todo mundo é um pouco egoísta em algum sentido, né? E lá no fundo eu sou nesse sentido. Porque assim, um tempo atrás eu sentia muito ciúme de amizade, né? E ainda sinto, mas é uma parada muito sem sentido, se for parar pra pensar, assim, né? Você se acha tão main character da sua história que as outras pessoas não podem se relacionar nesse sentido com mais ninguém além de você, né? Cada um é main character da própria história. E eu faço essa analogia porque é uma parada muito sem sentido. E justamente por isso a gente não fala sobre isso. Porque eu sei que muita gente pensa essas coisas às vezes. De ver alguém saindo com outra pessoa, ficar um pouco chateado. Isso acontece muito comigo, assim. E eu tento controlar super. Porque realmente é uma parada muito nossa. Seja a sua própria pessoa e a sua primeira opção sempre. E eu fico feliz que eu tenha aprendido isso, né? Apesar desses pensamentos ruins surgirem vez ou outra, né? A minha insegurança retornar, ressurgir das cinzas às vezes, eu tento controlar muito melhor, né? Acho que faz mal pra gente ficar pensando que a gente deveria fazer tal coisa, que a gente deveria ter tal coisa. E aproveitar mais o que a gente tem e ver o lado bom e, enfim, e não se. Não entrar em tanta paranoia, sabe? As coisas não são assim tão pesadas quanto a gente imagina, né? Então, eu
acho que é meio que isso. Espero que você tenha entendido, porque eu acho que ficou meio vago. Mas é sobre, né? Eu vou devagar aqui sobre os meus pensamentos aleatórios. E se alguém entender, eu tô no lucro. E se inscreva no meu canal do YouTube, Ani Bayer. Me segue nas redes sociais, que é Bayerni em todas elas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E vejo vocês na semana que vem. Tchau!